Olá, Vinícius. Prefiro não dizer meu nome, mas pode me chamar de Zé. Vou te contar uma história que me assombra desde a infância. Uma história sobre o Saci, mas não o Saci folclórico que aprendemos nos livros. Este era diferente e muito, muito pior. Cresci em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Lugar simples, muita natureza em volta e pouca gente. Lembro que a gente vivia mais isolado. As casas eram distantes umas das outras e à noite o breu era total. A única luz vinha das estrelas e às vezes da lua cheia. Era nesse cenário que as histórias de Saci ganhavam vida, contadas pelos mais velhos ao redor da fogueira. Meu avô, seu Benedito, era o mestre das histórias. Ele dizia que o Saci não era só um moleque travesso com um gorro vermelho. Ele falava de um ser antigo, ligado à terra, que podia ser tanto brincalhão quanto cruel, dependendo de como você o tratava. Ele sempre nos alertava para nunca desrespeitar a natureza, para pedir licença antes de entrar na mata, e para nunca assobiar alto demais à noite, pois isso poderia atrair a atenção do Saci. Eu, claro, achava tudo aquilo exagero. Criança é assim, né? A gente se acha esperto demais para acreditar em lendas. Um dia, eu e meu primo Tião resolvemos desafiar o Saci. A gente tinha uns 10 anos e a ideia parecia uma aventura emocionante. Saímos escondidos de noite, armados com um graveto cada um. Fomos até a beira da mata, onde meu avô dizia ser o território do Saci. Começamos a assobiar, alto e desafiador. Ríamos da nossa ousadia, achando que nada ia acontecer. De repente, um galho quebrou perto de nós. Paramos de rir na hora. Ficamos paralisados, olhando para a escuridão da mata, tentando enxergar alguma coisa. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som dos nossos corações acelerados. Foi então que vimos. Uma sombra pequena, muito rápida, passou correndo entre as árvores. Não dava para ver detalhes, mas tinha a forma de um menino, e parecia que tinha apenas uma perna. O medo nos paralisou por alguns segundos, mas logo a gente começou a correr de volta para casa, desesperados. Chegamos em casa ofegantes, tremendo de medo. Não contamos nada para ninguém, com medo de sermão. Mas o que aconteceu naquela noite ficou marcado na minha memória para sempre. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer na fazenda. O gado amanhecia solto, as porteiras abertas, ferramentas sumiam e reapareciam em lugares inusitados. A gente sabia que era o Saci, mas não tínhamos coragem de falar sobre isso. Uma noite, acordei com um barulho estranho vindo do quintal. Parecia um choro baixinho, quase um sussurro. Fui até a janela e olhei. A luz da lua iluminava o quintal e vi uma figura pequena sentada perto do galinheiro. Era o Saci. Mas não era como nas histórias. Ele não estava rindo nem fazendo travessuras. Estava chorando, um choro sofrido, desesperado. Ele parecia muito, muito triste. Saí da casa, com medo, mas também com curiosidade. Me aproximei devagar e quando cheguei perto o suficiente, consegui ver seu rosto. Era um rosto de criança, mas com olhos muito velhos, cheios de tristeza e solidão. Ele me olhou e, por um momento, senti uma conexão estranha com ele. Era como se ele estivesse pedindo ajuda, como se quisesse se libertar de alguma coisa. Mas antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele se levantou e sumiu na escuridão, deixando apenas um cheiro de terra molhada e fumaça no ar. Depois daquela noite, as coisas ficaram ainda piores. O Saci começou a nos atormentar de verdade. Ele quebrava coisas, assustava os animais e até mesmo machucava as pessoas. Meu avô ficou doente e diziam que era por causa do Saci. A gente vivia com medo constante. Não sabíamos o que fazer para acabar com aquilo. Até que um dia, meu avô, já muito fraco, me chamou para conversar. Ele me disse que o Saci não era mau por natureza. Ele era apenas um espírito preso à terra, sofrendo por alguma coisa que havia acontecido no passado. Ele me disse que para acalmá-lo, era preciso entender sua dor
e oferecer algo de valor para ele. Meu avô me contou uma história antiga sobre um saci que havia sido maltratado por um fazendeiro cruel, que o havia escravizado e torturado. Esse saci havia morrido de tristeza, e seu espírito havia ficado preso à fazenda, assombrando seus descendentes. Decidi seguir o conselho do meu avô. Fui até a mata no lugar onde tinha visto o saci pela primeira vez. Levei comigo um cachimbo de madeira que pertencia ao meu avô e um pouco de fumo de corda, o preferido dele. Cheguei no lugar, acendi o cachimbo e comecei a fumar. Ofereci a fumaça para o saci, pedindo perdão em nome da minha família e prometendo que nunca mais iríamos desrespeitar a natureza. Fiquei ali por horas, fumando e conversando com o saci, contando histórias da minha vida e ouvindo o silêncio da mata. No começo não senti nada, mas depois de um tempo comecei a sentir uma presença, uma energia diferente no ar. Senti que o saci estava ali, me ouvindo. Continuei fumando e conversando até que o cachimbo apagou. Deixei o cachimbo e o fumo ali como uma oferenda. Voltei para casa, sentindo uma paz estranha. Nos dias seguintes, as coisas foram voltando ao normal na fazenda. O gado parou de sumir, as ferramentas pararam de mudar de lugar e as pessoas pararam de ter medo. Meu avô melhorou e viveu por muitos anos ainda. Nunca mais vimos o saci, mas nunca nos esquecemos dele. Aprendi a respeitar a natureza e a acreditar nas histórias dos mais velhos. Até hoje, quando vou para uma fazenda, levo um cachimbo e um pouco de fumo e deixo na beira da mata. Não sei se o saci ainda está lá, mas gosto de pensar que sim, e que ele, finalmente, encontrou a paz. Essa é a minha história, Vinícius. Uma história que me ensinou que nem tudo que a gente não vê não existe. E que o respeito, a compaixão, são as armas mais poderosas que temos contra o medo. Agora vamos para a próxima história. Olá, Vinícius. Me chamo Ricardo. Prefiro não dizer onde moro exatamente, mas cresci no interior de São Paulo, um lugar onde as lendas se misturam com a realidade de um jeito que assusta. E a história que vou contar, essa não é lenda. Essa aconteceu comigo. Eu tinha uns 10 anos e, como toda criança do interior, passava as tardes brincando no meio do mato com meus amigos, Lucas e Mariana. A gente se achava uns grandes exploradores, desbravando cada canto da mata perto do sítio do meu avô. Um dia encontramos uma clareira que nunca tínhamos visto antes. Era um lugar estranho, silencioso demais, com uma árvore retorcida no centro que parecia um braço esquelético apontando para o céu. Lucas, sempre o mais corajoso, ou talvez o mais bobo, resolveu entrar na clareira. Mariana e eu fomos atrás, meio receosos. Logo que pisamos na clareira, sentimos um arrepio, um frio que não combinava com o calor da tarde. E foi aí que vimos, ou melhor, ouvimos, um assobio agudo que vinha de todos os lados ao mesmo tempo. No começo, pensamos que era o vento. Mas o assobio ficou mais forte, mais perto. E então vimos o gorro vermelho. Ele passou correndo muito rápido entre as árvores. Uma sombra vermelha, borrada, que sumiu antes que pudéssemos ver qualquer outra coisa. Lucas gritou: "É o saci!" Eu não acreditava nessas coisas de saci. Achava que eram histórias para assustar criança. Mas Mariana, que era neta de benzedeira, ficou pálida. Ela disse que o saci não era uma figura boa, que ele gostava de pregar peças e atormentar quem invadisse seu território. A gente riu dela, mas a verdade é que o medo já tinha se instalado. Decidimos voltar para casa, mas o caminho parecia diferente, mais escuro. O assobio continuava nos nossos ouvidos, constante, irritante. De repente, Lucas tropeçou e caiu. Quando fomos ajudá-lo, vimos que seus cadarços estavam amarrados, um nó complicado que ele não teria feito. Ele tinha certeza que não estavam assim antes. Corremos o resto do caminho até o sítio, apavorados. Contamos tudo para meu avô, que escutou com atenção. Ele não riu da gente. Pelo contrário, ficou sério. Ele disse que o saci existia sim e que era preciso ter respeito com a natureza para não atrair a ira dele.
Naquela noite, eu não consegui dormir. Ficava imaginando o gorro vermelho, o assobio, os cadarços amarrados. De madrugada, acordei com um cheiro forte de fumaça. A casa estava escura, mas dava para ver a fumaça saindo da cozinha. Corri para lá e quase morri de susto. A panela de arroz que minha avó tinha deixado de molho para o dia seguinte estava pegando fogo. Mas o que me assustou de verdade foi o que estava escrito na parede, com a própria fumaça da panela. Saiam daqui! Entrei em pânico. Acordei meus avós que apagaram o fogo. Eles também ficaram assustados com a mensagem na parede. Meu avô disse que era hora de fazer uma oferenda para o Saci, para acalmar os ânimos dele. No dia seguinte, meu avô preparou um fumo de corda, um pedaço de tecido vermelho e um pouco de mel. Levamos tudo para a clareira e deixamos aos pés da árvore retorcida. Meu avô fez uma oração, pedindo desculpas por termos perturbado o Saci. Voltamos para casa e, para nossa surpresa, a casa estava diferente. A atmosfera parecia mais leve, menos tensa. O assobio tinha sumido. Acreditamos que o Saci tinha aceitado a oferenda. Mas a paz não durou muito. Naquela noite, acordei com um barulho infernal. Parecia que alguém estava revirando a casa inteira. Saí do quarto e vi um rastro de destruição. Móveis derrubados, quadros no chão, livros rasgados. E no meio da bagunça, um gorro vermelho. Corri para o quarto dos meus avós, mas eles não estavam lá. Desci as escadas e os encontrei na sala, paralisados, olhando para a lareira. Na lareira estava escrito com carvão: "Vocês não me enganam." E no canto da sala, sentado em um toco de madeira, o Saci. Ele era pequeno, com uma perna só, um gorro vermelho na cabeça e um cachimbo na boca. Seus olhos brilhavam com um brilho maligno. Ele sorriu para mim, um sorriso que me paralisou de terror. Ele começou a falar com uma voz rouca e malévola. Disse que não queria oferenda, que queria a nossa alma, que nós tínhamos invadido o território dele e que pagaríamos com a nossa vida. Eu não conseguia me mexer, nem falar. Estava preso, paralisado pelo medo. Mas de repente Mariana apareceu na porta da sala. Ela segurava um crucifixo na mão e começou a rezar em voz alta. Johnny. O Saci começou a gritar, a se contorcer. A luz da sala ficou mais forte. O crucifixo brilhava e o Saci, aos poucos, foi desaparecendo, como se estivesse sendo sugado para dentro de um buraco negro. Quando o Saci sumiu, caí no chão, exausto. Meus avós me abraçaram, aliviados. Mariana nos ajudou a levantar. Ela disse que a fé tinha nos salvado, que o Saci não resiste à força da oração. Nunca mais voltei naquela clareira. Nunca mais vi o Saci. Mas a lembrança do terror que vivi naquela noite ainda me assombra. Aprendi que as lendas, por mais absurdas que pareçam, podem ser reais. E que é preciso ter respeito com a natureza e com as forças que a habitam. Essa foi a minha história, Vinícius. Espero que tenha te assustado tanto quanto me assustou. E lembre-se, o Saci pode estar em qualquer lugar. Talvez até atrás de você. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.